Louvado seja o nome do Senhor. E até para que julgue se é Deus ou não é Deus. Aleluia. Pois nesses últimos dias o negócio está estreito. Precisamos tomar bastante cuidado. Porque nós estamos na terra, mas não somos na terra. Estamos esperando a qualquer momento Jesus vir nos buscar. Ou individual ou universal. Como pode ser isso? Eu estou aqui agora. Amanhã vocês podem saber a notícia. Aquele irmão que ministrou, Jesus levou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então Jesus veio para mim. Eu fui descansar. Descansar do quê? Dos labores da terra. Desse mundo a qual nós lutamos contra Satanás, contra o mundo e contra a nossa própria natureza. Quando ele vai, ele descansa disso. A Bíblia diz que lá não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais calúnia, não vai haver mais morte, não vai haver mais caixão, lá não vai haver mais pranto, mas lá só glória, só aleluia, lá só louvor. Você vai contemplar o Jesus face a face, você vai ver o mestre que veio na terra, pisou, sofreu, foi machucado para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Lá a Bíblia diz que não vai haver, então eu fui descansar das coisas terrenas aqui na terra. E quem está esperando esse momento? Quem está esperando? Quem está esperando? Então dê uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, não desloquei de Itabuna, de Porto para aqui, para poder brincar de ser crente. Amém, igreja? Por que eu continuei vindo, recebendo o convite do pastor Crispim, com esse abençoado aqui, e eu continuo vindo, porque reconheci e vi que sou um homem de Deus. Aleluia. E Deus está no negócio. Aleluia. Vocês observaram isso aqui, que isso aqui está pequenininho? Porque a igreja às vezes tem pouca gente, porque a igreja está crescendo o templo. E pode ter certeza que Deus vai trazer agora a alma para encher o tempo e as cadeiras que estão vazias. Quem acredita, diga amém. Eu profetizo em nome de Jesus, vidas libertas, transformadas, salva neste lugar, adorando, sendo usado para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu presenciei ali na Roça do Povo, a igreja num pátiozinho, numa casa. Nossa abençoada aqui sabe. Eu fui uns de estar lá junto com eles no pátiozinho da casa. Eles me convidavam para ministrar, eu ia. E até hoje eles me convidam, né, mano? A igreja cresceu, mas eles não esqueceram de mim. Continua me convidando. A semana retrasada eu estive lá ministrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é assim, eu tenho certeza que essa igreja vai crescer em número no templo, na glória, para louvor e a glória do nome dele. Mas estamos esperando Jesus voltar, e ele vai voltar a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus no livro de Lucas, vou ser breve, não irei demorar, mas eu gosto da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. As minhas mensagens não é assim muito aceita, porque é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, pode ter certeza que é da vontade dele, pois orei hoje o dia todinho, foguei e fui para a igreja às 5 da manhã, dobrar o meu joelho, louvado seja o nome do Senhor, e pagar o preço, porque para estar pregando essa palavra não é do pastor Crispim, essa palavra do irmão, não é do irmão, essa palavra ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor, é do Deus Todo-Poderoso, e é uma prestação de conta para aqueles que estão ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. Então não estou aqui para brincar, eu estou para, em primeiro lugar, louvar e exaltar aquele que
digno de toda honra e toda glória. Lucas, capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida, não vou falar nada do que a igreja não já conhece. Domingo passado estive ali no arraial de Jesus pregando a palavra de Deus, a igreja lotada, e quando fiz o apelo, Jesus salvou naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então é noite de salvação este lugar em nome de Jesus. Lucas capítulo 19 verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Poder sentar, dando glória. Glória a Deus, louvado aleluia. seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se tinha tema, não me passaram o tema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Ageu, creio, né, irmão? Tema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos nós conhecemos o propósito do livro de Ageu, um profeta menor, que Deus usou. Louvado seja o nome do Senhor, que ele fala do templo de Salomão, o primeiro templo que foi construído, mas destruíram. Louvado seja o nome do Senhor, rei Nabucodonosor, por mandado de Deus, ordem de Deus. Louvado seja o nome, permissão do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Foi destruído o templo de Salomão. E agora a Bíblia diz que o povo estava levantando outro templo. Louvado seja Deus. Aleluia. Templo aqui em Ageu fala literalmente de casa. Aleluia, Jesus. Madeira, cimento. Mas a Bíblia fala do templo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior, está apontando para Cristo, está apontando para a nova aliança, está apontando para o novo pacto que Deus fez com a humanidade por através do seu Filho Jesus. Aleluia, qual a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. O que significa isso? Para entender, os irmãos que às vezes não tem muita intimidade com a palavra, até pessoas que estão aqui que não são evangélicos, louvado seja o nome do Senhor. Destituído da glória significa sem comunhão, significa que estava afastado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus olhando para a terra agora, o novo pacto ele fez com Jesus, o seu Filho, à terra, mandando o seu Filho ao mundo, o qual está escrito no livro de São João capítulo 3,16, a qual a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Podemos dividir em duas partes esse versículo 16 do capítulo 3 de São João. A Bíblia fala esse capítulo de um homem chamado Nicodemos, um mestre em Israel. A Bíblia diz que ele fez uma pergunta a Jesus: louvado seja o nome do Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele se preocupou na vida eterna, ele acreditava na vida após a morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem pessoa por aí que não conhece a palavra, não lê a palavra, não crê na palavra, diz que morreu, acabou. É mentira de Satanás, irmão. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando o homem, o ser humano morre fisicamente, louvado seja Deus, ele descansa da vida terrena, mas começa agora outra vida com Deus. Louvado seja Deus, aonde a Bíblia nos declara que só há dois caminhos, céu e inferno, duas eternidades, duas mortes, dois lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe meio termo, três termos, não, é só dois. Louvado seja o nome do Senhor. Para onde vai, para onde não vai, para onde foi, para onde não foi, só isso aí, a qual Jesus declarou dizendo, aleluia, a porta estreita conduz à salvação, mas a porta larga conduz à perdição. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ir para lá precisa só de duas coisas básicas, qual eu irei falar nesta
nesta noite. Duas coisas básicas. Não dá para percorrer a Bíblia porque o tempo não dá. Mas duas coisas só. Louvado seja o nome do Senhor, a qual eu vou ler nesta noite para que você entenda. Romanos capítulo de número 10, verso 9 e 10. É uma das primeiras. Louvado seja o nome do Senhor, a qual a Bíblia diz, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa está no livro de Lucas, capítulo de número 15, que fala de dois jovens, a qual já falou nesta noite, já falaram aqui nesta noite. E está no livro de Lucas 19, a qual nós lemos. A primeira é você reconhecer que é pecador e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E a segunda coisa é fazer o que Zaqueu fez e fazer o que esses dois jovens fez, que significa arrependimento. Aleluia, Jesus. A palavra hebraica em arrependimento significa metanol, que se dá o termo de abandono. Olha que o homem ou a nação estava sem comunhão. Aleluia. Aí agora Jesus manda o seu filho à terra, nascendo de Maria. Louvado seja Deus. E ele fez uma promessa. Ele pregava o evangelho e dizia: vou sofrer, padecer, vou salvar, vou libertar, mas vão me levar à cruz, vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele manda que o discípulo pregasse o evangelho do arrependimento. No Velho Testamento nós encontramos palavra de arrependimento. No Novo Testamento, um homem chamado João, a Bíblia diz que veio abrindo caminho para Jesus. Ele pregou a respeito do arrependimento. Vê Jesus, cresceu aos 30 e poucos anos, começou seu ministério pregando o evangelho do arrependimento. Quando ele falava para as nações, arrependa-te, ele estava dizendo, abandona, deixa, aleluia, volte atrás. Mas se arrepender de quê? Mas abandonar o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, aqui no livro de Lucas, capítulo 19, a qual nós lemos, nós encontramos um homem que a Bíblia diz que ele era ladrão. Então Jesus disse para ele assim, ó, se arrependa e não roube mais. A Bíblia diz que quando Jesus entrou, esse homem deseja ver Jesus. E sobe numa figueira. Aleluia, pois a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Era pequenininho como eu. E a multidão que vinha com Cristo não dava para ele ver o mestre. Ele sobe na figueira para ver Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele é iniciante e onipresente. E o iniciante é porque conhece o meu, o teu coração.
Quando você fala uma palavra, o Senhor já sabe o que você vai falar muito antes. Glória a Deus. Quando nós pensamos, o Senhor já sabe que nós iremos pensar muito antes. Aleluia, essa autoridade, essas características, só 3 tem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem Satanás tem essa característica, nem o homem, nem o ser humano, mas Jesus tem. Jesus já conhecia quem era Zaqueu, Jesus já sabia quem era Zaqueu, Jesus já sabia que ele estava subindo na figueira, Jesus já tinha contemplado ele ali, já tinha visto, ele sabia o porquê que ele estava subindo ali. E Jesus também sabia que Zaqueu era apóstolo, ele cobrava imposto e cobrava mais do que devia, então roubava. Jesus sabia também que no seu coração Zaqueu já queria se arrepender, ou seja, abandonar aquela prática e aceitá-la Jesus como seu Salvador. E a Bíblia diz que quando Jesus vai passando, ele olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem que eu falei no início: existe casa, madeira, pedra, cimento, e também a casa espiritual, que é eu e você, a qual Deus quer habitar, quer morar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Além de Jesus entrar na casa material, na casa de Zaqueu material, ele também entrou na casa espiritual. Jesus entrou no coração, Jesus entrou na vida, e quando Jesus entra, ele muda da água para o vinho. A pessoa que usava droga não usa mais, a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que mentia não mente mais, a pessoa que bebia não bebe mais, a pessoa que fumava não fuma mais, a pessoa que tinha 2 mulheres passa a ter só uma, a mulher que tinha 2 homens passa a ser porque ele é liberto, ele é transformado, ele se arrependeu, ela se arrependeu, Jesus mudou a vida dela, a vida dele, ele tomou uma atitude de mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que essa mudança? Por que essa mudança? Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Temos que ir embora a qualquer hora dessa, morar no céu. E lá a Bíblia diz que não entra imundícia. Lá a Bíblia diz que não entra o que é ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Só aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu falei para a igreja que não estou aqui para brincar, mas estou para pregar a palavra de Deus. E se a igreja acredita nisso, levanta a mão, dê uma salva de palma para Jesus, porque ele vive e veio para libertar a minha vida. Deus lindo e verdadeiro. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Eita, Glória a Deus Deus, forte. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas engraçado que Jesus disse: ao 3º dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Quando ele ressuscitou, Glória a Deus. Aleluia. no livro de João, capítulo 20, a Bíblia diz que ele se depara com os discípulos. Vai uma mulher no sepulcro e vê o sepulcro aberto, era uma pedra. E a Bíblia diz que ela volta correndo para avisar o discípulo, e a Pedro e outro discípulo, parece que Marcos, correndo. E ela disse: levar o nosso mestre, não sabemos aonde está. Glória a Deus. Aleluia. Que quando eles correm para o sepulcro, um ser de branco aparece para Maria. Essa Maria, Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele começa a conversar com Maria. Glória a Deus, aleluia. Maria olha para o mestre e reconhece Jesus. E a Bíblia diz que quando ela reconhece Jesus, ela quer exaltar ele. Ele diz assim: não me detenha, ainda não fui para o meu Pai. Glória a Deus.
Aí a Bíblia diz que ele diz assim para ela: vai e avisa os meus irmãos, os meus amigos e discípulos, que eu ressuscitei. E estou diante de vós. Jesus estava dizendo: eles vão atrás e eu vou na frente, quebrando as candeias, arrebentando os cadeados, repreendendo a ação maligna. Pode ter certeza, foi uma promessa dele. Ele está conosco, está com você. Se você acredita, você está com ele, ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa se levantar o vento, não se preocupa se levantar o diabo, não se preocupa se o inferno se levantar. Ele prometeu estar conosco. Se ele prometeu estar conosco, acredita, não tema, porque ele é conosco. Ele vai na frente, jogando por terra, repreendendo todo mal, queimando todo mal. Em nome de Jesus Cristo, eu posso contemplar o Senhor quebrando as candeias malignas, o Senhor repreendendo as ações malignas. Eu posso contemplar o Senhor agindo, trabalhando na sua e na minha vida, na sua casa, na minha casa, nesta noite. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, porque eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Você acredita nisso? O Senhor vai na tua frente para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele garantiu que estaria conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me mais chama a atenção é que, além dele dizer que ia conosco, ele diz assim, a qual foi lido nesta noite também: aleluias, que ele ia, mas ia voltar. Glória a Deus, aleluia. Ia voltar. Você está esperando ele voltar? Está esperando? Levanta a mão e glorifica. Glorifica a ele, pois ele é digno. Pode exaltar a ele. Quando você começa a abrir a boca para glorificar o nome do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno são repreendidas, as enfermidades caem, batem retirada. Quando você glorifica do coração, a Bíblia diz que o inferno estremece, igreja, porque você está glorificando aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, para me dar e te dar vitória, para me dar e te dar vitória, para me dar e te dar vitória, para me dar e te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Me chama a atenção, o discípulo corre para o sepulcro. Quando chega no sepulcro, uma caverna, está o lençol que enrolaram Jesus, à parte, e o lençol que enrolaram a cabeça, era dois. Esse outro estava drobado. Analisando e estudando a Bíblia, encontrei que quando aqueles homens ricos da época tinham o seu servo, preste atenção, o seu servo arrumava a mesa do jantar ou do almoço e tinha um lenço grande ou um pano que ficava em cada cadeira, drobadinho. Ali ele colocava assim, ou assim, ou assim. Louvado seja o nome do Senhor. E o servo ficava de parte observando o seu senhor almoçar ou jantar. Ele ficava em parte que não podia aproximar, não podia ir lá sem ser chamado. Então ele ficava na ordem para ser chamado pelo seu senhor. E a Bíblia diz que quando aquele senhor se levantava e ia voltar, ele pegava aquele lenço que tinha se enxugado, que tinha se... e drobava, deixava drobadinho. Ele estava dizendo para o servo que ia, mas ia voltar.
Entendeu? Jesus deixou o lençol dobrado. Ele estava dizendo quem ia chegar ali eram os judeus. E naquela época os judeus tinham essa tradição, sabia e conhecia dessa tradição. Quando os judeus entrou, que chegou ali, viu o lençol dobrado, ele disse, Jesus ressuscitou, mas ele disse que iria voltar. Ele vai voltar! Louvado seja, glorifica ele, exalta ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar, 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 ele vai voltar. Quem tem certeza, exalta ele, glorifica ele, exalta ele nesta noite, porque ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. Não quero ir muito além, mas quero falar dos dois jovens. Glória a Deus, aleluia. Jesus dobrou e deixou dobrado, dizendo que ele ia, mas voltaria. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento. Para aceitar a Jesus como seu Salvador é preciso abandonar as práticas, aceitá-la ele em primeiro lugar, e aí agora no decorrer do tempo vai abandonando, vai deixando, vai se arrependendo, e Deus vai trabalhando na sua e na nossa vida a cada instante, nos preparando para arrebatamento ou para ir embora desta terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz do homem que tinha 2 filhos, a qual nós lemos aqui, já lemos nesta noite. Eu não vou fugir daquilo que Deus colocou no meu coração, em casa, no joelho. Louvado seja Deus. Eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração. Essa palavra não é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Estou pregando a Bíblia. Se você gosta da palavra de Deus, mesmo que esteja cortando, vem ardendo, mas exalte a Ele, pois a Bíblia diz que Deus corrige todos com que ama. Se Deus me corrige porque me ama, se Deus te corrige porque te ama e quer te levar para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que este homem, agora eu posso aqui nessa passagem do filho pródigo, louvado seja o nome do Senhor, eu posso aqui ilustrar, comparar ou figurar. Não é literalmente. Literalmente é diferente de figurar, comparar ou ilustrar. Eu pego ele aqui e faço a figura dele. Eu figurei. Comparação. O pai desse homem representa aqui Deus. Observe que ele pediu a sua parte da herança e foi embora. O filho mais moço foi embora. Saiu da casa do pai. Glória a Deus. Preste bem atenção. Aí a Bíblia diz que o pai deu a sua herança e foi embora. Não podia, porque a herança só obtém quando alguém morre. O pai não estava morto. O pai ainda estava vivo. Mas por amor aquele jovem deu a sua herança e ele foi embora. Mas irmão, preste atenção, que o pai, ele deu e o filho foi embora, mas o pai sempre aguardava a sua volta. Assim é Deus. Quando alguém sai da sua proteção, o homem, ele tem um direito de escolha. Quando fala o homem, também a mulher tem o direito de escolher. Você tem o direito de dizer eu quero Deus, e também tem o direito de dizer não quero. Logo, você tem o seu direito, porém há umas consequências no final disso aí, da escolha, porque a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, depois da morte segue-se o juízo. E a Bíblia diz que o juízo, a misericórdia no juízo final é sem misericórdia. A morte é sem misericórdia depois da morte. Que você morre, a misericórdia de Deus enquanto é vida. Depois da morte é sem misericórdia.
misericórdia. E todos nós vivemos, não é por mérito, não é porque você é bonitinho, ou porque prega, porque ora, que está aqui. Nós estamos aqui porque Jesus morreu em seu lugar, em meu lugar. Não é mérito meu e nem mérito seu. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estamos pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E preste atenção, ele foi embora. O homem, o pai, representa Deus. E a Bíblia diz que ele lá gastou tudo que tinha. Saiu da casa do pai. Gastou tudo que tinha. Mas, em ano da sua morte física, a Bíblia diz que ele se arrependeu. E olhou para si e disse assim: sou pecador, errei, vou pedir perdão, meu pai, e a Deus. Vou falar para ele que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Que ele faz de mim um dos seus trabalhadores. Porque na casa do meu pai tem pão, na casa do meu pai tem água, na casa do meu pai tem proteção, na casa do meu pai tem alimento, aleluia, na casa do meu pai tem veste, na casa do meu pai tem sandália, na casa do meu pai tem anel. Louvado seja o nome do Senhor. Você já prestou atenção, já analisou o que significa o anel, o que significa a sandália, o que significa as vestes? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava, irmão, desprotegido de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sai da presença de Deus fica desprotegido no mundão. Pode morrer sem Jesus e ir para o inferno. Tem alguém aqui pensando em voltar atrás? Que sua mão arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, como Jesus perdoando. Ribiderraçu, tequebenderras, rebendecai toma na raci. Colocou a mão no arado? Não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Luta vai vir. Prova vai vir. Dificuldade vai vir. Porque é assim para aquele que faz as coisas direito. É assim para aquele que está de coração na obra, viu? Satanás, ele não dorme, mas diz o Senhor nesta noite para contigo, Ele está na tua vida, Ele te protege, Ele te guarda. Deus tem contemplado o teu coração. Não importa para quem fala, não importa para quem diz, Ele vê o teu coração, a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua humildade para com Deus. O Senhor vai te abençoar mais do que tem. Toma posse nesta noite, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Se você vem para glorificar Jesus, abre a tua boca. Glória a Jesus, glória a Jesus. O inferno está sendo abalado. Glória a Jesus, glória, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. É glória para Ele, é exaltação para Ele, é invocação para Ele, é glória para Jesus, é glória para Jesus, é glória para Jesus, é para Ele. Igreja do Senhor, eu estou sentindo que Deus está curando já aqui. Ele já está curando, Ele já está curando. Receba a cura, receba nesta noite. Oh glória, aleluia, glória, 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 glória. O jovem disse assim: vou voltar para o meu pai. Desejou comer a ração dos porcos, pois não tinha mais dinheiro. Se encontrou sem proteção, porque saiu da casa do pai. Mas deixa eu lhe dizer nesta noite, ele se arrependeu em tempo.
Feliz daquele que se arrepende em vida, porque da morte segue-se o juízo. Louvado seja o nome, depois da morte não tem mais jeito. Aleluia, ou é salvação ou perdição. Louvado. Daniel explica, capítulo 12, que um vai ressuscitar para a vida eterna e gozo eterno, e outro vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Aleluia, condenação eterna. Igreja do